irmãos, por ter cuidado de todos. Muito obrigado mesmo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Permanecendo em pé ainda vão estar adorando a Deus. E aqueles que trouxeram suas ofertas e desejam adorá-lo também desta maneira, possam fazer com liberdade. Vai lá, Bia. Como emblema de vergonha.
dia, irmãos. Graças a paz do nosso Senhor. Amém? Abra comigo aí a sua Bíblia, né? Quem trouxe Bíblia, quem não trouxe, tem uma aqui no quadro, dá para a gente acompanhar. Apocalipse, capítulo 21, já no finzinho do livro de Apocalipse. E hoje, nessa manhã, nós vamos falar de algo que a gente não pensa muito, né? Que a gente anseia, que a gente não pensa muito, mas que nesse texto a Bíblia fala claramente como é, como será. E eu quero que nessa manhã a gente tenha a oportunidade de olhar com detalhes sobre esse texto que fala dos céus, novo céu e nova terra. Quando a gente fala de céu, quando a gente imagina o céu, né? E eu não sei vocês, mas a gente olhando daqui de baixo, a gente imagina o céu lá em cima, né? E que a gente vai estar lá olhando daqui para baixo, enfim, no outro patamar, né? Que a gente vê ruas de ouro, aquela coisa meio monótona, enfim. Mas nessa manhã eu queria que a gente olhasse, né, para o texto bíblico, porque Deus, Ele quis deixar isso bem claro quando João, né, teve a visão, e diz aqui que ele chegou num lugar bem alto e foi lhe mostrada essa visão sobre o céu, né? Eu acho que é muito importante a gente ter claramente nas nossas mentes sobre isso. Acompanhe comigo a leitura, nós vamos estar lendo todo o capítulo 21, mas que você fique bem atento à leitura, porque tem aqui, né, bastante informação, coisas bem interessantes a respeito do céu, que a gente vai estar explanando depois, mas que você prenda bastante sua atenção no texto. Muito bem, capítulo 21 de Apocalipse, verso 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, que eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha.
A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º de crisópraso, o 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação nem a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, é um texto bastante comprido, mas eu queria não falar de todos os versos, é claro, mas falar um pouco sobre o que é esse céu. Por que Deus separou essa Jerusalém celestial separada para aqueles que creem? Por que era diferente? Nessa manhã eu quero falar porque o céu é muito melhor do que aquilo que nós vivemos aqui hoje. E o texto vai falar de coisas muito interessantes, e a gente pode começar tendo uma visão do céu, pensando de como será a nossa vida depois da morte. Quando a gente pensa na nossa vida, ou no céu depois da morte, e quando a gente tem isso bem claro, definido na nossa mente, creio eu que o nosso meio de pensar nessa vida que nós vivemos aqui no dia de hoje, ele pode ser diferente. Por que ser diferente? Porque o que fez Deus revelar essa ideia de céu a João e pediu que ele escrevesse isso para cada um de nós? Quando a gente olha para a nossa vida aqui, e via de regra a gente busca sempre viver uma vida boa, confortável e feliz, a Bíblia nos ensina que nós não somos desse mundo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que têm a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, não podem mais se satisfazer com esta vida. E isso, não sei se só em mim, mas creio que em todos, vai gerar uma certa dúvida. Porque se a gente só conhece essa vida, a gente só viveu nesse mundo, a gente só vê com os nossos olhos esse mundo físico. Mas por que Deus escreve então a respeito dos céus? Para que nós possamos ter uma visão clara daquilo que está separado para nós.
E a Bíblia ensina que o justo, aquele que é justificado por Deus, como que vai ser a nossa vida aqui? Como deve ser a nossa vida? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É mais do que simplesmente viver criando expectativas maravilhosas para esse mundo que nós temos. Mas viver pela fé é acreditar que tem algo superior, algo maior, algo muito melhor do que isso que nós vivemos aqui. E quando o autor escreve, quando aqui Deus revela tudo isso a João, e ele escreve para nós, ele vai falar e mostrar a sublimidade daquilo que está reservado para nós, comparado com tudo aquilo que nós temos aqui hoje. Esse é o céu. Isso deve ser aquilo que a gente deve almejar. Por exemplo, quando a gente pensa nisso e para de pensar nas coisas daqui, muitas das coisas que ocupam o nosso tempo, muitas das coisas que ocupam os nossos pensamentos vão ser diferentes. Por exemplo, a nossa vida financeira. Um exemplo claro disso. Quando a gente começa a pensar naqui, a gente quer investir aqui, a gente quer fazer tudo para aqui, a gente quer construir aqui. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que nós não devemos ajuntar o quê? Tesouros que corroem, que se perdem, que ficam aqui, mas que nós devemos ajuntar o quê? Tesouros no céu. Olhando para essa ótica, isso mostra que o quê? Nós devemos viver essa vida aqui não só almejando o céu, mas construindo um caminho que vai nos levar não só direto para o céu, mas um caminho que quando nós chegarmos lá diante do Deus Todo-Poderoso, Ele vai se sentir orgulhoso, feliz, porque nós trilhamos a caminhada perfeita. Quando nós olhamos para o céu, isso nos leva a pensar em mudar o nosso nível de vida, o nosso comportamento aqui, falando, por exemplo, de algo que é importante para o cristão, que é o quê? Santidade. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus, e aquele que invocar o seu nome será salvo. Mas a Bíblia também ensina que todos aqueles que entregaram a sua vida, todos aqueles que dirigiram a sua vida, todos aqueles que trilharam um caminho correto diante da vontade de Deus, vão receber o quê? Qual que é a palavra? Galardão diante de Deus. Então, irmãos, pensando de modo muito prático, é como você estivesse numa faculdade. Você fala assim, eu vou estudar simplesmente para passar de ano. Você pode até passar de ano. Mas se você se dedicar, se você entender, se você fizer uma faculdade, passar de ano, se você depois fizer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, o que vai acontecer? Você vai ser alguém que se esmerou, que dedicou a sua vida, que procurou conhecer, e isso vai te levar a um patamar muito grande. Com o céu é praticamente a mesma coisa, não para mérito próprio do homem, mas para reconhecer que Deus é poderoso, que Ele quer usar a minha e a sua vida aqui na terra, para demonstrar que nós podemos viver uma vida muito maior aqui, e superior do que a vida que nós vivemos. Porque essa vida que nós vivemos aqui, ela pode ser uma vida medíocre, falando em termos espirituais, ela pode ser uma vida rasa, de alguém que até busca algo da parte de Deus, ou ela pode se sobrepor a muitas coisas, e você ser alguém que realmente vai fazer a diferença. Para nós pensarmos nisso, a gente precisa ter expectativas. Se nós não tivermos expectativas além dessa vida, nós nunca vamos pensar assim. Nós vamos simplesmente pensar no dia de hoje, pensar em como nós vivemos e seremos felizes nessa vida. Mas quando nós colocamos as nossas expectativas além desta vida, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, não dá para você negar tudo que
olhar para tudo que já aconteceu, para todas as promessas que se cumpriram, e inevitavelmente você vai chegar nisso aqui, que também é a palavra de Deus, que Deus deixou claro para nós como promessa. E lá no finalzinho aqui, eu posso até ler para os irmãos, olha só o que diz lá no verso 18, e todo aquele que ouve, no 22, 18, e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifica, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, tudo que está escrito nesse livro é a palavra de Deus e com certeza já se cumpriram, estão sendo cumpridas ou vão se cumprir. E por que a gente tem dificuldade? Porque às vezes a gente olha para a palavra de Deus e fala, Deus é maravilhoso, muitas coisas aqui se cumpriram, tudo se cumpriu, a palavra é perfeita, mas às vezes a gente tem dificuldade em crer nas promessas vindouras. Por quê? Porque a história ainda não nos mostrou? Ou porque a nossa fé realmente ainda é pequena para crer nisso? E quando fala para nós de céu, essa é a grande vantagem de crer no Senhor Jesus Cristo, porque a nossa expectativa como filhos de Deus, ela é maravilhosa. A expectativa para nós que cremos é só de coisas boas, diferente daqueles que não creem, e sinto informar e dizer isso, para aqueles que não creem, mas se forem informados a respeito do que diz a Bíblia, eles vão ficar tremendamente chocados e temerosos, porque o que está escrito aqui é algo terrível. Nós acabamos de ler isso. Olha que coisa interessante, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre algumas coisas. Por que o céu é melhor? Por que lá é muito melhor do que aqui? Porque lá tem coisas aqui, lá, não terão coisas que temos aqui com frequência. Olha o que diz verso 4, coloca comigo, 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por que lá é muito melhor? Porque lá, irmãos, tudo isso que nos aflige aqui, e não são essas coisas que tiram às vezes o nosso sono, que nos fazem preocupar. Nem o texto está falando aqui, olha, toda lágrima, todo sofrimento, a morte já não mais existirá. Aquilo que nos amedronta, o fim da vida, não existe mais. Não haverá luto, nós não choraremos mais por aquele que nós amamos, porque se eles creram no Senhor, eles estarão lá conosco. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo já não existe mais, por isso o céu é muito melhor. Verso 8, diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a partes que lhe cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Acabei de falar. Por que lá vai ser muito melhor do que aqui? Porque, via de regra, todas essas pessoas que causam um mal, ou que causam trauma na sociedade, que influenciam para o mal, está falando de quê? Dos covardes, incrédulos, os abomináveis, assassino, impureza, feitiçaria, idolatria, mentira, tudo aquilo que aflige, principalmente o corpo de Cristo e a igreja, isso não existirá lá. Isso, porém, são coisas que ficaram para trás. E o que está reservado para esses? O céu? Assim, para aqueles que creem, o que está reservado? A segunda morte. Quero só falar bem rapidamente o que é isso. O que é a segunda morte? Porque aqueles que não creram, aqueles que viveram sua vida dirigidas pelo pecado, eles vão morrer.
morte física. Mas a coisa não para por aí. Existe o julgamento. E essas pessoas vão passar pelo julgamento. Assim como aqueles que morreram em Cristo, também terão as suas obras julgadas. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas o que está acontecendo aqui? Uma separação, ou seja, todos esses estarão para um lugar, e aqueles que creram em outro. Olha o que diz. Que coisa interessante. Quando a gente fala de um pecado, né, que o pecado não estará lá, algo sublime, muito maior ainda está lá. Coloca para mim verso 2. Quem estará lá? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada para a noiva, adornada para seu esposo. Verso 3. Então houve grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, mais do que não ter todo aquele povo lá, nós vamos estar num patamar muito melhor, né? Porque olha o que está dizendo aqui: eis o tabernáculo de Deus com os homens. A nova Jerusalém será o tabernáculo. Lá não vai precisar ter a igreja, lá não vai precisar ter um templo. Por quê? Olha o que diz o texto: Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Por que o céu é muito melhor? Por isso, não só desfrutar da presença de Deus. Coloca para mim verso 9, Bia, até o 11, diz assim, vai falar da beleza. Então vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias das últimas 7 flagelos, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Quando a gente fala de beleza, né, parece que a gente vai falar do céu e olhar para ele, porque ele tem que ser belo para satisfazer o nosso olhar, né? É como aquela ideia assim: eu quero morar numa casa bem bonita. Mas a ideia aqui, irmãos, vai muito mais além disso. Não estou falando só de beleza, estou falando de preciosidade. Nós devemos olhar para o céu como algo precioso, como algo que a gente anseia, como algo que a gente quer muito. E quando o texto vai falar disso, ele vai falar não só da beleza, mas ele vai falar de tudo aquilo que envolve esses aspectos. Olha o que diz o verso 19 e 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, sardônio, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 10º jacinto, o 12º ametista. As 12 portas são pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. O que mais me chamou a atenção quando eu olhei para esse texto aqui, para essa parte, né? Por que Deus se preocupa em colocar os seus fundamentos com pedras preciosas? Quem entende aqui de construção, de engenharia, sabe que quando a gente vai construir, se tem uma coisa que a gente não se preocupa, é com a beleza da fundação. Não é verdade? A gente quer que ela seja somente firme, né? Que ela seja forte, que ela tenha resistência. Mas a gente não se preocupa com a fundação. E aqui o texto foi bem claro de falar que Deus colocou o que ele tinha de mais precioso no fundamento. Sabe por quê? Eu fiz uma analogia muito clara a isso.
Por que o céu é diferente? Porque a igreja, irmãos, por mais que às vezes ela aparenta ser, refletir a graça e a glória de Deus aqui na terra, às vezes ela aparenta isso, mas por dentro, às vezes não é. Nem sempre é. Ela esconde, o ser humano esconde as suas falhas, as instituições escondem os seus erros, as pessoas escondem os seus pecados, mas lá não haverá isso. E Deus, Ele, dentro do fundamento, Ele coloca aquilo que é belo, aquilo que é puro, aquilo que tem valor. Por quê? Porque lá vai ser tudo límpido, transparente, belo. Olha o que diz aqui: a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Lá não tem engano. Lá as coisas não vão estar, a gente não vai ter que pensar nos bastidores, né? Como a gente pensa nos bastidores do governo, como a gente pensa nos bastidores da igreja, como a gente pensa nos bastidores da família. Não. Límpido, claro, transparente. Olha o que diz. Lá vai ter outra coisa muito importante. Verso 13. 3 portas se acharam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre este os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Para aí. Primeiro, vai falar que a Nova Jerusalém tem várias portas. Ou seja, ela sempre está... Por que não poderia ter uma porta só? Aqui a ideia, creio eu, né, é que ela está aberta para todos. Ela não faz acepção de pessoas. É uma analogia minha. Mas ela não faz acepção de pessoas, mas ela requer apenas um ato. Ricos, pobres, de povos, nações, todos podem chegar até lá. Por isso ela está aberta para todos os seus cantos. Mas tem algo que é fundamental. A muralha da cidade tinham 12 fundamentos, estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por quê? Nós já falamos sobre isso aqui, o Davi já deu essa aula aqui, né, falando sobre cada fundamento lá tinha o nome de um apóstolo. Por quê? Porque aqui, lá no céu, vai ter apenas uma doutrina, ou seja, a sã doutrina. O fundamento vai ser o quê? O Evangelho, a graça. Só vai entrar lá dentro quem tiver firmado nisso aqui, ó, nos fundamentos, no Evangelho. Por isso ela está firmada. Ela não dá espaço para qualquer doutrina. Ela não dá espaço para qualquer heresia. Só vai entrar lá quem tiver firmado aqui, nesses fundamentos. Que é o quê? A palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Lá não entra o quê? Verso 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que coisa interessante. Lá não tem pecado. Só vai estar lá quem estiver limpo. Não é isso que está falando? Coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Meus irmãos, é como aquela história assim: eu só quero conviver com essas pessoas. Via de regra aqui a gente não consegue, né? Porque a gente tem que conviver com todo mundo. Mas não tem aquela ideia assim: eu gostaria de conviver só com isso aqui. Isso acontece até às vezes dentro da própria família. Lá nós vamos ter o convívio de pessoas que são lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro.
E está dizendo que jamais entrará lá coisa alguma contaminada. Verso 18. 21, 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro limpo. 19. Já li. O que está falando sobre ser limpo? Verdade. Transparência. Lá não vai existir engano. Lá não vai existir mentira. Lá as coisas serão as claras. Verso 21 e 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Lá nós vamos ter algo preciosíssimo, que é a comunhão com Deus. O texto fala bem claro. Coloca para mim o 22. Nela não vi santuário, como eu já disse, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lá nós vamos estar na presença de Deus, desfrutando da presença do Filho de Jesus Cristo. Lá nós vamos ter comunhão com Deus. Você já parou para pensar coisa importante, coisa interessante? Porque aqui, nesse mundo que nós vivemos, nós buscamos a comunhão com Deus, não é verdade? Nossa oração, na leitura da palavra, a nossa busca em conhecer a Deus. E a gente, via de regra, já se satisfaz com isso, não é verdade? Porque a gente olha, quando a gente ora, a gente tem comunhão com Deus. Agora, você já se imaginou vivendo do lado da presença de Deus? Desfrutando da comunhão com Deus? Podendo olhar para a própria figura de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, como irmão? Creio eu que isso é algo tremendo. A gente tem que olhar para isso, tem que ansiar isso, né? Depois, não só satisfeito com isso, coloca para mim capítulo 22, verso 5, foi o último versículo que eu li. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, mais do que viver com Cristo, mais que participar, de um mundo totalmente diferente do que nós vivemos aqui, nós vamos fazer o quê? O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos reinar com Cristo. Então, partindo dessa ótica aqui, para nós que estamos aqui na igreja, de repente para alguém que está assistindo, nosso culto, que ainda não entregou sua vida de fato e de verdade, eu queria que você parasse um pouquinho para refletir sobre isso. Sobre como deve ser a nossa vida aqui, olhando para algo muito maior que está reservado para nós no futuro. E quando a gente fala algo reservado, dá a ideia de algo muito longe, de algo que a gente pensa que está ainda tão distante, mas que isso pode acontecer hoje, amanhã, daqui 100 anos, 100 anos é muito, né? Daqui uns 20 anos, 30 anos, 50 anos, não é verdade? Mas que o nosso viver hoje deve garantir para nós isso aqui. Se o nosso viver hoje não almejar isso, se o nosso viver hoje não buscar isso, como é que vai ser? E eu volto a dizer claramente, quando a gente tem isso bem definido dentro de nós, quando nós entendemos isso, o nosso modo de viver, ele vai ser diferente. Ele tende a ser diferente. Porque a gente vai valorizar muito menos as coisas deste mundo, para valorizar aquilo que é eterno. Aqui tem um detalhe muito grande,
Porque às vezes a gente imagina essa nossa vida aqui, que é o melhor dela aqui, que no máximo vai durar muitos anos. Mas aqui nós estamos falando de algo eterno, algo que nunca mais vai se acabar, algo que vai durar toda a eternidade, algo que é tremendo. Agora, eis a pergunta: o que eu faço para merecer tudo isso aqui? Nada. Nenhum de nós aqui merece isso. Não é isso que a Bíblia ensina? Nós não temos mérito nenhum para alcançar o céu. A Bíblia é clara em dizer isso. Que nós somos salvos pela quê? Por causa de quê? Pela graça, misericórdia do Criador. E eu queria fazer uma reflexão bem rapidinha para aqueles que não creem nisso. É burrice você contemplar a natureza de Deus. É burrice você contemplar a perfeição humana e não crer nisso aqui. E achar que nós somos apenas uma criação ou um acaso. Que o mundo é simplesmente uma explosão. Que a vida que nós vivemos aqui, ela é simplesmente essa passagem aqui, terrena, que via de regra é muito mais dolorosa, com muito mais momentos de dor do que de alegria. É burrice nós olharmos, contemplarmos tudo isso e não acharmos que tem algo maravilhoso reservado. E a reflexão que eu quero deixar aqui é o seguinte: Deus, na sua perfeição, Ele colocou uma condição para isso. E qual que é a condição? É eu ser alguém bonzinho, alguém muito bom, alguém muito honesto, isso, aqui? Não. Isso não é condição, isso faz parte. Mas a condição é você crer em Jesus Cristo como Redentor, que Deus, ao olhar para a condição de perdição da humanidade, decidiu resgatar com amor e misericórdia aqueles que porventura crerem nesse plano. É isso. É simplesmente isso, e você precisa entender isso, fazer parte disso. Crer que Deus é soberano, Criador do universo, e que Ele tem poder para fazer bem como quer, e simplesmente, quando nós olhamos para esse plano, Ele criou essa terra perfeita, mas Ele também criou um céu mais perfeito ainda para aqueles que creem nele. E o caminho é só um. Vou ler 3 versículos bem rápidos aqui. Olha para mim. João 10, 9. Evangelho de João 10, 9. O próprio Deus encarnado veio aqui para falar, sabe o quê? Eu sou a porta. Não tem outra porta para entrar. Se você quer entrar lá nesse céu que nós acabamos de ver aqui, só tem uma porta, só tem um caminho. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Só tem um caminho. Outro texto, João 11, 26. Jesus disse: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Você crê nisso? Jesus está falando: todo que vive, viver todo mundo vive. Agora, e que crê em mim. Ou pode crer em outra coisa. Não estou falando de religião. Nós estamos falando do próprio Deus encarnado, que desceu aqui para redimir eu e você do pecado e para criar a condição de nós herdarmos a vida eterna. Todo aquele que vê que ele não morrerá eternamente. Crê nisso? Para terminar, João capítulo 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim.
a casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. 3. E quando eu for, eu vou vos preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Meus irmãos, não tem outro caminho. Se assim como eu, sinceramente estou contando os dias, cada dia aqui é um dia menos, não é um dia a mais. Falo isso com toda a sinceridade do coração. Se assim como eu, você almeja isso, não tem outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, não tem outra verdade. E eu sou a garantia do quê? Da vida. Para aqueles que não têm Jesus, não tem garantia de vida, não tem garantia de céu, não tem garantia de nada. Pelo contrário, só tem a garantia da morte. E nós precisamos crer nisso, que ninguém vem ao Pai. Por que Jesus disse não vai ao Pai? Ele disse vem ao Pai, porque Ele já está onde? À destra do Pai. Como Ele disse aqui: eu vou e vou lhes preparar um caminho. Jesus já está lá, à destra do Pai, preparando o caminho para mim e para você. Basta somente nós crermos nisso, vivermos uma vida diferente. E eu volto a citar só para terminar, mesmo aquele verso: o justo viverá pela fé. Não tem como você ser justificado por Cristo Jesus e viver a sua vida sem expectativa, ou apenas uma expectativa terrena desse mundo. Se a sua expectativa ainda está nesse mundo, eu acho que você ainda não foi justificado plenamente. O justo viverá pela fé. A nossa vida vai ser uma vida que vive pensando lá na frente. Por isso eu convido e eu desafio você aqui nessa manhã a pensar nisso. Como tem sido a nossa vida aqui. Que ela é bem passageira, ela é bem rápida, mas ela vai redundar em tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Em desfrutar da glória de Deus, da comunhão de Deus, e mais do que isso, reinar com esse Deus. Quem quer isso? Amém. Amém? Amém. Que a gente possa viver uma vida de maneira a refletir, a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, a cumprir esse papel de nós como cristãos, de refletirmos a glória de Deus, e fazermos com que a nossa vida, mesmo que temporária, possa refletir em algo, porque isso é a única coisa que vai ficar, irmãos. Tudo passa, tudo fica aqui. O que vai ficar é aquilo que nós de fato, de verdade, fizemos e que redundou na glória de Deus e para a glória de Deus. Que a gente possa viver isso. Vamos orar? De pé, pessoal. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã, por essa oportunidade, por esse dia que nós pudemos estar aqui, ó Deus, diante do Senhor, da sua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus perfeito. E na sua perfeição o Senhor escolheu, ó Deus, mostrar a cada um de nós aquilo que está reservado para os que creem e para aqueles que não creem, Deus. O
Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de olharmos para a nossa vida, ó Deus, corrigi-la e fazer com que possamos viver, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, com o Seu ensinamento, para que, ó Deus, agradecidos pela Sua graça, possamos desfrutar daquilo que nós não merecemos, ó Deus, que é a comunhão com o Senhor, uma vida plena diante do Senhor, uma vida eterna, ó Pai. Isso é um presente maravilhoso. Que nós possamos, ó Deus, como filhos do Senhor, valorizar isso, ó Deus, crendo e vivendo de acordo com o Senhor, com os seus ensinamentos e com a sua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor, ó Deus, nos chamou para sermos parte da sua família. Que nós possamos, ó Deus, agradecidos, testemunhar a todos quantos querem e que podem ouvir, que nós temos o privilégio de sermos chamados seus filhos. Obrigado por cada pessoa aqui, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, termos uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, Jesus Cristo, e que a superabundante graça derramada por Jesus sobre nós, com a presença de Deus e Espírito Santo em nós, nos ensinando, consolando, nos dirigindo, seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Pastor, agradecer o pessoal que hoje tivemos um grande número de compartilhamento, tivemos aproximadamente 90 compartilhamentos. Agradecer o pessoal que está assistindo do outro lado, o pessoal lá de Calumbi, né, lá no Alex e a todos os irmãos os irmãos que compartilharam, né, o culto. E continue, após o culto a gente vai estar trabalhando. E os nossos recados, pastor, entendeu? Na quarta-feira, pastor, nós temos ainda o ensaio dos jovens, né? Isso. Tem o ensaio dos jovens. Aqueles que quiserem ter aula de música, quarta-feira, 18h30. Não é só limitado aos jovens, os adultos podem vir também. Logo, os jovens irão se apresentar aqui, o louvor a Deus, Bia. As orações, né? Os pedidos de orações com a irmã Liliana, pode deixar na Entrou já caixinha. pedido de oração bastante, né? Entrou. Colocar na caixinha, tem uma caixinha atrás, né? Ou se não, passa o pedido para a Liliana, que ela vai estar compartilhando com a gente. Pelo WhatsApp, né? Isso. Eu queria mandar um abraço para a Ciliane, que está assistindo o culto, né? Também. A Cristina, o Daniel Maramarque e todos os irmãos demais. São muitos irmãos que estão assistindo, então sintam-se todos aí abraçados. Sim. E terça-feira, Culto, às 19h30. 19h30. Quem? Grande domingo para todos.